pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, estou gravando esse vídeo para fazer a apresentação do nosso trabalho para o simpósio de pesquisa e educação para a ciência. Sou aluna de mestrado e minha orientadora é a professora Ana, professora doutora Ana Tchamilbara, e eu fiz esse trabalho com mais duas amigas, que é a Cristiane e a Rauana. O tema do nosso trabalho é a relação do uso de agrotóxicos e o desaparecimento das abelhas nas práticas pedagógicas dos integrantes de um grupo de estudo e pesquisa em educação ambiental. Bom, na introdução nós temos que existem muitos estudos sobre a importância das abelhas nos ecossistemas naturais e agrícolas, né? E essa importância ela está relacionada muito à polinização, né? Nas atividades de polinização que elas fazem nas plantas e também para a produção de mel na nossa sociedade. Temos também que elas aumentam essa produtividade e variedade genética dos vegetais, o que é muito bom para a economia agrícola. Entretanto, os estudos agora, eles estão com um novo foco, né, falando muito sobre o desaparecimento das abelhas nos países, no mundo em geral. E esse desaparecimento, ele pode ameaçar a vida como tal conhecemos, tanto nós como seres humanos, outros animais e a fauna, a flora, né? Esse desaparecimento, ele é conhecido na literatura como síndrome do colapso das abelhas. E ela está associada a diversos fatores, né? Como o uso de pesticidas, de agrotóxicos, com predadores, com o uso também até de tecnologia, que nós interferimos no voo delas, né? E isso provoca a diminuição da variabilidade e aumenta a endogamia, né? Que são os casamentos consanguíneos. Bom, os agrotóxicos, né, que é a nossa principal pauta que causa o desaparecimento das abelhas, elas podem causar dois efeitos. O letal, que quando causa a morte imediata do inseto, e subletal, como por exemplo ele interfere no voo ou no comportamento na sociedade desses insetos. E aí nós temos a importância da contribuição da educação ambiental para a conservação da vida dessas abelhas. O nosso grupo de estudo, que é o Seminari, né, ele fala bastante sobre essas ações educativas, sobre a relação do uso de agrotóxico e mortandade da população de abelhas, uma vez que esses temas são de projetos de mestrado e nós, desde o ano passado, estamos discutindo bastante sobre isso. Bom, com isso surgiu a nossa pergunta e nosso problema de pesquisa: será que os integrantes já desenvolveram ações pedagógicas sobre o uso de agrotóxicos e desaparecimento das abelhas em seus respectivos espaços de atuação? Caso a resposta seja afirmativa, que tipo de prática eles utilizaram, né? O que eles fizeram nas aulas e nas palestras? Com isso, nós levantamos subsídios, né, para o delineamento de ações e estratégias de trabalho em grupo. Na metodologia, nós fizemos a aplicação de um questionário através do Google Forms, né, da plataforma do Google. Nós decidimos usá-lo porque ele é de mais fácil aplicação, o respondente podendo, né, ali acessar a qualquer momento, sem tanto compromisso de horário. E o questionário foi intitulado como Uso de agrotóxicos versus desaparecimento das abelhas. E nós tínhamos 6 perguntas que eu vou falando ao longo dos resultados de discussões. Esses dados, então, eles foram analisados, colocados em gráficos, né, para melhor compreensão. E nós seguimos vários autores para a discussão. Bom, a nossa pesquisa, então, ela é exploratória e essas pesquisas, de acordo com o Gil, elas constituem a primeira etapa de uma investigação ampla e o tema sempre é bastante genérico e nós temos que sempre esclarecer a delimitada, né? Convém esclarecer que o grupo, ele tem se preocupado em não só debater sobre os agrotóxicos e o desaparecimento das abelhas, mas também como outros temas. Por exemplo, aqui nós colocamos que em 2019 o Seminari, ele falou bastante sobre a problemática das mudanças climáticas, né? Que também é um assunto bem legal e interessante que temos abordado. No resultados e discussões. Bom, o nosso grupo de estudo, nós somos em 19, entretanto, 14 somente responderam o questionário, certo?
Esses 14, eles tinham de 23 a 55 anos, 11 eram formados em ciências biológicas com várias especializações, 8 são doutores, 2 são doutorandos e 4 são mestrando, tá? Todos, a maioria na área de ensino de ciência e matemática, que é o nosso programa, né, de pós-graduação, e somente um que é mestrando, que era da área da biologia comparada. 9 são professores, 3 são estudantes e 1 era técnico administrativo. Bom, na questão 1, perguntava se eles tinham acompanhado mídias, pesquisas científicas sobre a relação do uso de agrotóxico e o desaparecimento das abelhas. De acordo com esses autores que a gente colocou aqui, de 2017 e 2013, nós temos que a mídia tem apresentado muito essa relação do uso de pesticida sobre esses insetos, o que provoca desaparecimento em várias regiões do mundo. Inclusive, no Brasil, nós temos esse aumento progressivo do desaparecimento desses insetos. E, de forma positiva, os nossos integrantes acompanharam sim, né? Eles falam que o uso do agrotóxico está relacionado à dizimação das abelhas, colocaram que isso interfere no processo de polinização e reduz, então, as plantações, como o participante 5 colocou, que esse desaparecimento das abelhas envolve uma crise não só ambiental, mas socioambiental, né? Social com o ambiente, visto que envolve fatores naturais, econômicos, culturais, políticos, éticos, entre outros, certo? Na questão 2, a gente perguntou para eles se eles tinham já desenvolvido essa atividade, né, em relação aos 2 temas. Nós temos que a maioria trabalha só agrotóxico, outros trabalharam os 2 temas, que foi 29%, e 14% sobre o desaparecimento das abelhas. Quando a gente recorre à literatura, nós percebemos que a maioria, eles optam, né, por trabalhar o agrotóxico, por ser um tema bastante amplo, né, que nós podemos falar sobre fatores biológicos, químicos e ambientais, né, uma temática muito rica em conceito agrotóxico. A relação dos 2 temas ainda, né, está bem recente, e sobre as abelhas como insetos mesmo sociais. Na questão 3, se você respondeu sim à questão anterior, quais estratégias didáticas? As estratégias mais que eles utilizaram era mesa redonda, cartazes, pesquisas e vídeos, certo? E aqui nós colocamos esse autor que fala que essas atividades, elas têm que possibilitar a formação de um pensamento bastante crítico, né? Que o ser humano atue no ambiente, uma perspectiva global, respeitando toda a diversidade cultural, que é o que nós temos muito com essas atividades mais lúdicas e interdisciplinares que eles utilizaram. Qual que foi o público-alvo, né? A questão 4. Na verdade, o ensino fundamental consiste aqui em 50%, de acordo com o nosso gráfico, o ensino médio 7%, bem pouco, e esses outros seriam palestras, né, pessoal da UNAT, especialização, que seria 43%. Na sua opinião, quais foram os principais resultados? Eles colocaram aqui que muitos desconheciam o benefício das abelhas e não se davam conta desses malefícios que elas causam. E os alunos compreenderam os impactos da utilização dos agrotóxicos e os problemas de desequilíbrio ecológico causados pelas monoculturas, né? Algumas alternativas discutidas pelos alunos foram a utilização de culturas mistas e controladores biológicos. Então, foi bem legal porque muitos, eles falaram que quando fizeram essa prática pedagógica, os alunos corresponderam bem, dando bastante alternativas para o não desaparecimento das abelhas. Depois, por último, a nossa última questão, a gente pergunta como a educação ambiental pode contribuir para amenizar o uso indiscriminado de agrotóxicos e sua interferência direta no desaparecimento das abelhas. A partir das análises e das respostas, identificamos que a maioria dos entrevistados tem como consenso de que a educação ambiental deve atuar junto aos cidadãos em diversas dimensões, né? A formal, não formal e a também informal, na perspectiva de transformá-los em sujeitos críticos e participativos frente aos inúmeros dilemas e problemas socioambientais postos na sociedade contemporânea. Nas nossas considerações finais, nós reconhecemos sim que os nossos integrantes do grupo, eles conhecem o tema, certo? Por se tratar de discussões bastante recentes.
Entretanto, é fundamental que as causas e consequências, né, sejam melhor trabalhadas no ensino básico, principalmente, e na educação superior, considerando as variáveis multidimensionais envolvidas. E nós chegamos à conclusão que os entrevistados apresentaram bastante engajamento, né? Sugerindo diversas medidas para amenizar as adversidades, inclusive os alunos também que participaram. Esperamos que esse trabalho possa trazer subsídio para as pesquisas que estão em andamento do nosso grupo, né? Como também promover futuras discussões e reflexões acerca desse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. Bom, aqui eu coloquei, por último, o nosso grupo de estudo, que é o Seminare, e o meu e-mail para contato, né? Caso alguém queira falar comigo. É isso, muito obrigada, agradeço a participação e a oportunidade de participar no simpósio. Obrigada.